Queridos amigos e amigas, em 2018 eu gravei um vídeo nas vésperas da eleição e agora, passados 4 anos, um grupo de amigos dos Jovens dos Sagrados Corações, de jovens de várias partes do Brasil, na verdade hoje não mais jovens, um grupo que permanece se comunicando, mas que se reunia nos anos 2000, me pediram para gravar um vídeo parecido com aquele de 4 anos atrás. O que eu previa naqueles 4 anos atrás aconteceu pior, do que a gente imaginava. Nesse vídeo desta vez eu quero tratar 3 assuntos. Por que não votar em Bolsonaro como um cristão? Segundo, por que votar em Lula e já? E por último, desfazer algumas fake news, na minha opinião. Então vamos lá, em primeiro lugar, por que não votar em Bolsonaro partindo de critérios cristãos? Eu vou usar o tema principal do discernimento espiritual. São Paulo, apóstolo, ele diz que a gente deve discernir os espíritos. E Santo Inácio de Loyola diz que é necessário discernir a ação do mau espírito da ação do bom espírito. Então o que eu queria fazer aqui agora é mostrar que, na verdade, embora tenha um discurso de agir em nome de Deus, Bolsonaro dá sinais de agir em nome do espírito do mal. E eu vou tratar 3 assuntos em que esses sinais são evidentes, lembrando os nomes que o espírito do mal é chamado na Bíblia. Em primeiro lugar, ele é chamado de pai da morte. Há várias ações de Bolsonaro que indicam um governo que provocou mortes. Em primeiro lugar, ele incentiva o uso de armas. A cada instante faz o sinal da arma em todos os seus governos. Defende a violência. Prova disso é que quanta violência está ocorrendo nestas eleições, partindo quase sempre de bolsonaristas. Então, em primeiro lugar, ele incentiva a morte. Em segundo lugar, pelo deterioro da vida dos pobres, em todas as classes de pobres, indígenas, negros, jovens estudantes pobres. Houve um deterioro na vida do pobre imenso. A quantidade de pessoas que foram reduzidas à pobreza e à fome pelo governo Bolsonaro é imensa. A quantidade de jovens que perderam a oportunidade de estudo, de trabalho, também é imensa. Portanto, um governo que gera a morte da vida aos poucos, ao deteriorar de forma tão clara a vida dos pobres. Mas a causa mais evidente, mais clara de que ele age pelo espírito do mal, do pai da morte, é o caso das mortes de Covid. Foi provado na CPI da Covid que a vacina podia ter chegado no país muito antes do que chegou. Portanto, muita gente morreu que não precisava ter morrido. Eu costumo sempre dizer que o Bolsonaro tem as mãos ensanguentadas de sangue de pobres e de inocentes. Então é um governo que realmente age pelo espírito do mal. Os sinais eu posso julgar, eu não posso julgar a pessoa, mas os sinais eu posso julgar. Estou julgando os sinais de uma pessoa que governou em vista do espírito da morte, não do espírito da vida. Então esse seria o primeiro discernimento para mostrar que ele age pelo espírito do mal. O segundo o diabo é chamado na Bíblia como pai da mentira. A quantidade de mentiras que Bolsonaro solta é uma coisa impressionante. Os discursos que faz fora do país, especialmente na ONU, ou em outras localidades, está recheado de mentiras. O país que ele apresenta no seu discurso é muito diferente do país real. Ele chegou a dizer que no Brasil não tem fome. Onde é que ele mora? Que país é esse em que a gente que não passa fome, se a gente vê a cada hora aumentar o número de mendigos na rua? E quanta gente passa fome hoje com esse aumento imenso do preço dos produtos, Mas uma série de mentiras que a gente poderia elencar aqui, milhares, comprar 51 imóveis com 25 milhões em dinheiro, é óbvio que isso é um sinal claríssimo de dinheiro ilícito, Então não há como não perceber assim, as mentiras deslavadas por trás do que é falado, Depois também todos os filhos metidos em sujeiras que aparecem a cada momento, com sinais bastante evidentes de vínculo com a milícia, coisas sujas mesmo, pesadas, Já poderia ter sofrido um impeachment há muito tempo, não sofreu por causa das defesas que ele colocou na Câmara, do Procurador da República,
ele se defende por pessoas que ele colocou no lugar certo, né? Ele se apresenta como guardião da família, da fé e da pátria. Guardião da família é uma pessoa que está no terceiro casamento, que é capaz de dizer que seu filho é um garanhão que pegou quase todas as meninas do seu condomínio. Essa é a família que esse senhor defende, essa é a família que o cristianismo defende. Uma pessoa que se diz um homem de fé, guardião da fé. Nem local explícito de fé ele tem. Ora ele diz que é católico e vai em Aparecida, para aparecer em Aparecida. Por outro lado, toda hora está cercado de pastores para os quais desviou milhões de reais, como se viu no Ministério da Educação. Não estou falando dos maus evangélicos, não dos bons evangélicos, né? Portanto, um homem que usa da religião, que não tem nenhuma fé verdadeira, mas que usa do nome de Deus e da religião, né? Depois, defensor da pátria. A nossa pátria nunca esteve com a imagem tão ruim como está agora. Ele está isolado mundialmente, perde uma série de apoios, de ligações econômicas, de projetos que poderiam investir no Brasil, como fez, por exemplo, a Noruega, tirando milhões para a Amazônia, porque percebe um governo que governa contra os interesses da nação e os interesses do mundo, de gente desenvolvida, né, de gente que pensa. Então, não há dúvida que ele é o pai da mentira. Os sinais são sinais de quem age pela mentira, e o diabo é o pai da mentira. A terceira forma como a Bíblia chama o diabo diz que ele é sorrateiro, enganador, mentiroso, né? Sorrateiro e enganador. Para mim, o sinal de maior engano e de sorrateiro apareceu na última cartada que ele teve de passar a dar R$600 para os pobres no Auxílio Brasil, dar R$1.000 para os caminhoneiros, né? Diminuir em R$3 o preço do litro de gasolina. A leitura do Evangelho de domingo passado na missa falava de comprava os pobres com um par de sandálias. Antigamente se comprava os pobres com um jogo de camisa, com bola de futebol. Hoje o Bolsonaro não teve escrúpulo de tentar comprar os pobres de forma assustadoramente clara. Só uma pessoa que não queira ver, só um cego para não ver tudo o que tem acontecido no nosso país. E por último, né, o que aconteceu ontem no debate, né, como é possível juntar-se de um padre falso, que católico não é, nem a Igreja Ortodoxa lançou um documento dizendo que ele não aceita ele como ortodoxo. Eu não sei de onde é esse padre, com certeza católico não é, ortodoxo não é. Quer dizer, uma série de mentiras, de falsidades, de jogos sujos, né, que é tão evidente, né, eu tenho dito uma coisa clara, nunca foi tão fácil voltar numa eleição. Porque a votação é entre o céu e o inferno, ou pelo menos, admitindo que haja falhas também no Lula, é entre o purgatório e o quinto do quinto dos infernos. Não tenho dúvida de qualificar dessa maneira. Está muito fácil escolher, está muito fácil escolher. E é por isso que eu passo então ao segundo ponto que eu queria defender, né? Porque Lula já exatamente para a gente sair desse quinto do quinto dos infernos que nós caímos por causa desse senhor que deveríamos chamar de fato de inominável. Alguém que levou o país às condições que o país está. Alguém que levou os pobres às condições de vida em que os pobres estão. Então eu acho seriamente que as pessoas sérias que estejam com Tebet ou que estejam com Ciro, na minha opinião, deveriam renunciar a isso e tirarmos logo no primeiro turno esse homem do nosso país e tirar essa sombra que foi colocada sobre o nosso país nos últimos anos. Nós temos direito a voltar à democracia, a voltar ao crescimento, aos pobres terem direito, aos jovens terem oportunidade de estudo, aos negros, às mulheres, aos gays, serem todos defendidos em sua dignidade. Temos que voltar a um país em que a gente possa ser feliz. Queria finalmente desfazer 3 equívocos que eu tenho ouvido de jovens católicos. O primeiro, o de dizer que o PT, o Lula é a favor do aborto e da questão de gêneros. Não é verdade, isso é uma fake news. O Lula não é favorável ao aborto, o PT como partido inteiro não é favorável ao aborto. O que eles afirmam, e eu assino completamente embaixo, que muitas coisas ligadas ao aborto precisam ser conversadas. Clínicas clandestinas, jovens
pobres que morrem tentando fazer aborto em lugares ilegais. Ou seja, tem muita coisa ligada ao aborto, à questão de gênero, que precisam ser conversadas. Obviamente, eu sou padre e sou absolutamente contra o aborto. Mas o assunto precisa ser tratado e pessoas inteligentes não fogem dos assuntos, conversam sobre os assuntos. Nesses mesmos textos em que Paulo fala de fazer discernimento dos espíritos, ele diz: o homem espiritual julga de tudo. Ele não tem medo de julgar as coisas. Ele conversa as coisas, dialoga as coisas. Em segundo lugar, o que se diz que o Lula perseguiria igrejas católicas e evangélicas, sejam quais forem. Outra grande mentira deslavada. A melhor aliança que a Igreja Católica fez garantindo direitos civis da Igreja foi o acordo que o Lula fez com a Santa Sé. Foi no governo do Lula, o melhor acordo para a Igreja Católica. Nunca perseguiu nenhuma igreja evangélica, o Lula nos 8 anos que governou e também a Dilma nos 5 anos que governou. O PT nunca perseguiu igreja nenhuma. Quem chama os bispos da Igreja Católica de banda podre é o Bolsonaro. Eu custa entender um católico apoiar uma pessoa que chama os nossos bispos de banda podre da CNBB. É muito estranho e a gente ainda continua apoiando um cara desse, né? Realmente muito estranho. Por último, a última fake news é dizer que o PT é comunista, que a gente tem que fugir de governo comunista. Primeiro, quem afirma isso não sabe o que é comunismo. Precisa estudar um pouco mais de história, de economia, de sociologia, porque o PT nunca foi comunista. É um socialismo assim, bem leve, na verdade. Não há o menor perigo de acontecer o que às vezes se diz de Venezuela, de Nicarágua. Não há essa comparação mais descabida que pode haver. Nós já tivemos governos do PT, não teve nada de comunismo. É um socialismo muito leve, é tentar governar para que os pobres tenham mais condições de vida. Então, queridos irmãos, se tem algum católico me ouvindo, pelo menos os meus colegas, meus amigos de WhatsApp, que é para quem eu estou enviando isso, 13, domingo, por favor, vamos acabar com esse sofrimento, com essa tristeza, com esse horror que nós caímos nos últimos anos no Brasil. Até domingo, se Deus quiser, e até a vitória no primeiro turno, se Deus quiser. Lula lá!